Muito bem, que bom que você está aqui. Se você está aqui é porque você está procurando conteúdo, tá? Então você veio no lugar certo. Seja muito bem-vindo. Sou o professor Júlio, professor de português, há mais de 20 anos dando aula de língua portuguesa, aprovado em vários concursos públicos. Então, se você está se preparando para fazer concurso público, se preparando para fazer a prova do Enem, você está no lugar certo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Esse canal está crescendo de conteúdo, mas não está crescendo ainda de seguidores. Então, se você gostar do conteúdo, eu espero que você torne-se um seguidor do canal, que você dê o like, que você compartilhe, que você divulgue esse canal para as pessoas que você conhece, que está em busca de conhecimento, né, que não pode pagar um cursinho. Vem para cá, porque aqui tem conteúdo. É claro, não espere de mim fazer dancinha, fazer piada, porque não é o meu perfil, tá? Mas se você perceber, você vai ver que as aulas são bem didáticas, explicadas de uma maneira que todos possam aprender, né? Na verdade, só não aprende quem não quer, tá bom? Os exemplos são bem simples, bem práticos, e as questões são resolvidas detalhadamente, explicando por que é aquela resposta e por que não são as outras, que é o que nós vamos fazer hoje. O nosso assunto hoje é acentuação gráfica, pensando que já estão em vigor as regras da nova reforma ortográfica. Então, a gente vai se basear por elas, é óbvio. E outra coisa, as questões que eu trouxe são questões de nível de ensino fundamental, médio e superior, para que eu consiga ajudar a todos que estão se preparando para essas provas. Mas, de qualquer forma, a regra é uma só, serve para todos, ok? Então, vamos à nossa aula, beleza? Essa primeira questão aqui é uma prova da IDECAN, agora, desse ano, de 2024, para o cargo de profissional de atividades técnicas de complexidade intelectual de direito, tá vendo? Se o cara vai fazer um concurso para um cargo desse de complexidade intelectual, ele deve obrigatoriamente entender da regra de acentuação gráfica, certo? Mas vamos lá, vamos ver o que é. Não é tão difícil não se a gente sabe a regra. Não, a primeira questão fala: assinale a alternativa em que a palavra indicada, retirada do texto, nesse caso a gente não precisa do texto para resolver essa questão, tá? Tenha sido acentuada seguindo regra distinta das demais. Ele quer que a gente identifique a palavra que está acentuada, mas que essa palavra, a regra de acentuação dessa palavra, seja diferente, né, distinta das outras, ok? Então, eu tenho aqui 5 opções. Apenas uma está correta, é a que vai estar diferente das outras, tá? 4 são iguais e uma diferente, é óbvio, tá? Dá uma pausa, faça e veja depois se você acertou. E bota aqui no comentário se você acertou ou não, se é fácil ou difícil, tá bom? Mas vamos analisar, gente. Se a gente está falando de regra de acentuação gráfica, nós temos que entender quais são essas regras, senão a gente não consegue fazer. Olha, seguindo a mesma regra, o que chama a nossa atenção de cara aqui? Que todas essas palavrinhas, já, é, nós, tem e a, são monossílabos. São palavras que têm apenas uma sílaba, ok? Monossílabos. O que diz a regra do monossílabo? Eu coloquei aqui para vocês. Acentua-se as palavras monossílabas tônicas terminadas em A, E, O. Se tiverem no plural, sem problema, ok? Desde que seja monossílabo tônico. Átono não, tá? Fé é tônico, tá vendo? Me é átono, então são diferentes. A regra diz apenas monossílabos tônicos. Se esses monossílabos tônicos terminarem em A, E, O, eles deverão ser acentuados. Essa é a regra. Então, vamos ver se isso acontece aqui. Na palavra já, nós temos um monossílabo tônico e termina em quê? Termina em A. Olha aqui, a regrinha diz que se terminar em A, deve ser acentuado. Então, ele está acentuado corretamente. É um monossílabo tônico. Então, olha aqui, é a própria letra, tá vendo? É o E. Então, corretamente acentuado, tá? Nós, monossílabo tônico terminado em OS. Olha aqui, OS, tá vendo? Então, ele deve ser acentuado, está correto. Essas três aqui são acentuadas pela mesma regra, são monossílabos tônicos terminados nessas letras. Agora, olha aqui o tem. Em, aqui não está falando em, fala A, E, O, o E com S, mas não com M, tá vendo? Tem, então, não é acentuado pela regra dos monossílabos tônicos.
ok? Ele é o nosso gabarito, mas vamos ver a última, ó. A, monossílabo tônico terminado em A, ok? Então, essa está correta. A letra E, a C, a B e a A, essas palavras são acentuadas pela mesma regra, ok? Por que tem é diferente? Esse tem aqui, e aí eu quero que vocês prestem bastante atenção, esse acento é chamado de acento diferencial, para diferenciar o singular do plural. Olha, que eu escrevi para vocês. Acentua-se o E, tá vendo aqui, ó, das formas verbais, por quê? Porque esse aqui é um verbo, tá bom? Das formas verbais, tem e vem também, tá? Para quê? Para indicar o plural. Então, quando eu falo que ele tem um carro, ele singular, tem sem acento porque está no singular. Mas se eu pluralizo o sujeito aqui, o ele, eu falo eles. Aí o tem que ir para o plural. E qual é o plural de tem? Apenas colocar o acento circunflexo aí, que é o caso do tem aqui. Eles têm um carro. Então, esse acento aqui é para dizer que essa palavra, que esse verbo, está no plural. Por isso, ele é diferente das outras opções aqui, tá bom? Ele é o nosso gabarito, portanto. Ok? Conseguiu entender direitinho? Espero que sim. Vamos para a próxima. Olha, aqui é banca objetiva, né, 2024, gente, bem atual, para a Prefeitura de Turuçu. Ó, o que ela diz? Assinalar a alternativa em que a palavra deve receber acento circunflexo. Tem muita gente que se confunde quando quer acento agudo, quando quer acento circunflexo. Então é bom a gente ver. Vamos lá. Ó, assinalar a alternativa em que a palavra deve receber acento circunflexo. Coloca aqui embaixo se você acha isso fácil ou difícil. Na letra A, nós temos técnicas, ok? Técnicas. Uma palavra proparoxítona é acentuada com acento agudo, perfeito. Orgânicos, olha, é uma palavra proparoxítona, tá vendo? Ó? É a antepenúltima sílaba, que é a sílaba forte, orgânico, ela deve ser acentuada por isso. Só que não é o acento agudo aqui, e sim o nosso acento circunflexo, gânico. Na letra C, nós temos, ó, lembrarão, com a o tio, ok? Lembrando que o tio, ele não é acento gráfico, acento que indica sílaba tônica, sabe? Ele serve apenas para indicar que a sílaba tem um som nasal. Esse som nasal, ok? Mas não é por causa do tio que aquela sílaba vai ser a sílaba tônica, tá? Na palavra órgão, ó, apesar de ter o tio, mas o ão aí não é a sílaba forte, a sílaba tônica, e sim o or, que tem um acento agudo, tá? Então fique bastante atento a isso, ok? Então, aqui nós temos o tio, não tem nenhum problema aqui, não deve ter acento circunflexo nenhum nessa sílaba, e nem nessa palavra. Na palavra região da letra D, a mesma coisa, tá? Nós temos um onzinho aqui, ó. O tio indica apenas a nasalização, como eu falei. E está correto o tio aqui, não tem acento circunflexo nenhum também. Então, o nosso gabarito é a letra B, orgânico, que é a única que tem acento circunflexo, tá? Pois bem, vamos para a próxima. Ó, essa próxima, de 2024 também, né? IGEDUC, para a Câmara de Abreu Lima, técnico de informática. Vamos ver a questão. Essa é interessante. Os verbos monossilábicos, já falei na primeira questão o que são palavras monossilábicas, a palavra de uma sílaba só. E aqui no caso são verbos. Ó, então, os verbos monossilábicos conjugados em terceira pessoa do plural, como tem e vem, recebe acento circunflexo para diferenciar-se das formas singulares do singular tem e vem. Lembra que eu falei lá na primeira questão que o tem e o vem, eles recebem acento diferencial apenas para se diferenciar da sua forma no singular. O plural tem acento e o singular não. Apenas isso. Esse acento só serve para isso, tá? Então, olha aqui, ó. É isso que ele está falando. Para diferenciar-se das formas singulares tem e vem. Indicando o quê? Indicando pluralidade e concordância com o sujeito-verbos, corretas na frase. Quando ele fala concordância sujeito-verbo, é exatamente isso. O verbo concorda sempre com o sujeito. Então, se eu falo que a menina comprou roupas, a menina está no singular, o verbo no singular. Mas quando eu falo que as meninas, aí eu tenho que concordar, tá vendo? O verbo vai para o plural também. As meninas
compraram roupas. É isso que ele fala aqui, ó, concordância. O verbo sempre concorda com o sujeito. Se o sujeito estiver no singular, o verbo fica no singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo vai para o plural, concordando sempre. Então, é isso que ele fala aqui, tá? Indicando plural e concordância, sujeito-verbos, corretas nas frases. Essa afirmação está correta? Ó, certo ou errado? Correta a resposta, tá? É claro, tem e o vem com acento, é chamado de acento diferencial para se diferenciar das suas formas do singular. Ok? Acertou essa? Vamos para a próxima. Aqui, ó, 2024 também, Prefeitura de Brusque. O cargo, monitor escolar. O que diz a questão? Essa é muito interessante, gente. Ó. Complete a frase abaixo. Vou botar aqui as opções para a gente saber do que se trata. Foi durante o voo de helicóptero que ele teve a ideia de comprar os anéis. Ok. Qual é a opção correta que vai se encaixar aqui nesses espaços, né, de acordo com a regra de acentuação gráfica? Então vamos lá. Vamos analisar a primeira. Foi durante o voo. Essa eu quero muito que vocês façam e comentem aqui embaixo se vocês acharam fácil ou difícil, se vocês acertaram ou não, tá? Ó, foi durante o voo. Antes da reforma ortográfica, essa palavra voo, ela era acentuada. Com a reforma, a gente chama de vogais dobradas, né? O e e o de veem e voo, por exemplo, elas não recebem mais acento. Antes eram acentuadas, agora não são mais, elas não recebem mais acento. Então, voo sem acento, ok? E aí, ó, se ele é sem acento, elimina essa e elimina essa, ou uma das duas opções aqui, tá? Então, foi durante o voo de helicóptero. Vamos lá, então, vamos analisar a palavra helicóptero. Sobrou essa com acento e essa sem acento. Então, a gente vai saber, de fato, se essa palavra tem acento ou não. Para isso, a gente tem que saber a regra de acentuação gráfica. Se você tem dúvida de regra de acentuação gráfica, eu vou deixar aqui no card, tá? E na descrição do vídeo, o link dessa aula sobre acentuação gráfica, já dentro da nova reforma ortográfica, uma aula completa, não deixe de assistir. Ó, mas a palavra helicóptero, ela se separa assim, ó. Eu coloquei aqui para você ver, ó. Tá vendo aqui, ó? Helicóptero. Essa palavra, ela é uma palavra proparoxítona. Por quê? Porque a antepenúltima sílaba, que é essa daqui, é que é a sílaba forte. Toda palavra proparoxítona, ela deve ser acentuada, tá bom? Então, helicóptero recebe acento, sim senhor, tá? Aqui, ó. Essa daqui é o helicóptero. Então, a gente anula essa daqui. Ou seja, já achamos o nosso gabarito. Mas eu quero comentar essas duas aqui, porque você precisa saber disso. Ó, ideia e anéis. Ah, professor, ideia não tem acento? Não. De acordo com a nova reforma ortográfica, ideia perdeu o acento. Anéis tem acento? Tem. Por que ideia perde o acento e anéis não? Se todos os dois têm um ditongo, a gente chama de ditongo aberto, ei, né? Ei, oi e el. São ditongos abertos, não oi, eu e ei, tá? Essa é a diferença. Mas olha só, por que esse ei perdeu o acento aqui, se é o mesmo ei, tá vendo? E não perdeu o acento aqui. Porque aqui na palavra ideia, nós temos, se a gente separar a sílaba, ó, ideia, anéis. A gente vai perceber que a penúltima sílaba, que é essa daqui, é a sílaba tônica, é a sílaba forte. Então, essa palavra é uma palavra paroxítona. E na palavra anéis, ó, a última sílaba é a sílaba tônica, é a sílaba forte. Então, nós temos aqui uma oxítona. Portanto, esse ditongo aberto, ele perdeu o acento apenas nas palavras paroxítona. Nas oxítonas não mudou nada. É por isso, então, que a palavra ideia perdeu o acento, tá? E anéis continua com acento, porque uma é oxítona e a outra é a paroxítona. A paroxítona que perdeu o acento, tá? Então, ó, ideia, assembleia, jiboia, joia, essas palavras não têm mais acento, ok? Então, o nosso gabarito, de fato, ó, é a letra B de bola aqui, ok? Perfeito, vamos para a próxima e eu acho que é a última. Essa aqui é para advogado, do concurso da Imbel.
Assinale a alternativa em que o acento diferencial não deve ser usado, aquele acentozinho diferencial do tem e do vem que eu falei antes, ok? Vamos lá então, ó. Nós temos aqui, na letra A, o por e por. Esse por aqui é uma preposição. Esse por aqui é verbo. Olha só, ela vai por qual caminho? Esse por é a preposição, o verbo ir. Joia? Agora, ela vai por a mesa, por exemplo. Tá? Esse por é uma ação, por isso é um verbo. Para a gente não confundir o por verbo com o por preposição, a gente vai usar o acentozinho circunflexo aí, é chamado acento diferencial, apenas para isso. Tá? Nesse caso aqui, a Nova Reforma, ela manteve esse acento. Então, perfeito aqui. Não é essa a nossa opção, tá? Porque ele quer a alternativa, que é o acento diferencial, não deve ser usado. Aqui deve ser usado ainda. A reforma ortográfica manteve esse acento aqui. Aqui eu tenho a preposição para e o verbo. Um dos dois é preposição, um dos dois é verbo, ok? Com a mesma intenção do por. Então, olha só. Comprei um presente para ela. Esse para é uma preposição. Agora, quando eu falo que ela para no meio da rua, ó, ela praticou a ação de parar. Então, tem um para que é verbo, que é a ação, e outro para que é a preposição. Antes da reforma ortográfica, esse para verbo tinha o acento apenas para diferenciar da preposição. E com a nova reforma ortográfica, ele perdeu esse acento. Então, esse para aqui, tá, verbo, ele não é mais acentuado. Tá? Esse é o nosso gabarito. Mas vamos analisar as outras. Olha, aqui, ó. Ela pode, né, ou ele pode, que é o presente, e para diferenciar do pretérito, ele pôde comparecer à reunião. Então, a gente vai usar o acento diferencial, no caso aqui o acento circunflexo, para diferenciar o pretérito do presente. Ele pode e ele pôde, ok? Manteve, tá? Aqui a preposição de e o verbo de. Ela gosta de chocolate, de preposição. Dê um presente a ela, ó, dê ação, pratica essa ação, tá? Então esse de aqui, para diferenciar da preposição, ele também recebe esse acentozinho circunflexo aqui. E o tem que nós já vimos em questões anteriores, tá? Para marcar o quê? O plural do singular. Então, portanto, nessa questão, o nosso gabarito é a letra B de bola também, tá? São questões extremamente relevantes, extremamente importantes. Qual é a chance disso cair na tua prova? Eu diria que 80%. 80%. Estuda, grava isso, porque provavelmente vai estar na sua prova. E eu vou te lembrar de não esquecer de, óbvio, né, dar o like, se inscrever nesse canal, que vai me ajudar muito. E eu espero que você tenha aprendido um pouquinho. Se estiver com dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu vou responder, é óbvio, tá bom? E até a próxima. Muito obrigado mesmo.